Alguma coisa começou a dar errado naquela noite. E a pior parte é que eles não perceberam na hora. Só quando já era tarde demais para ignorar. Era para ser um fim de semana tranquilo. A família Taylor viajava pelo Peak District, na Grã-Bretanha, vivendo a rotina nômade pelas estradas secundárias. Luke e Shell estavam com o filho, Maximus, e o cachorro, Frey. A névoa estava cobrindo as colinas, mas em poucas horas, algo completamente inesperado aconteceria. E o que começou como empolgação, logo se transformaria em medo. My sheet shows it. We're going to nip into Buxton. We're going to buy a new sheet and a mattress protector. And we're going to get some supplies, and then we're going to come back up because this is a supplies. This is a one-way system up from the reservoir, so you can only come up that way. We came in up on the top road, which you can't see any of, but I did get some lovely drone footage this morning, so I'll put that up. And Eles decidem passar a noite na van, estacionados em uma antiga estrada com vista direta para um reservatório. A manhã de outono amanhece coberta por neblina, mas todos acordam bem, revigorados após uma noite tranquila de descanso. O clima é leve. Animada, a família segue sua rotina enquanto organiza os planos para o dia. A primeira parada é a cidade histórica de Buxton, conhecida por sua arquitetura vitoriana e atmosfera acolhedora. Depois, seguem viagem até o Vale de Goyt, um local impressionante, marcado por paisagens selvagens, cachoeiras em cascata e estradas estreitas e sinuosas que cortam a vegetação. À medida que o dia avança e a noite começa a se aproximar, os Taylor procuram um lugar para encerrar a jornada. Encontram um ponto que parece ideal, uma pequena área próxima a uma trilha pública. Não há placas proibindo o pernoite, apenas avisos, indicando acesso público além das instalações de água. Eles posicionam a van em um dos cantos do que aparenta ser um pequeno estacionamento e iniciam os preparativos para a noite, confiantes de que será apenas mais uma parada tranquila. E é nesse momento que a sensação de normalidade começa, lentamente, a se desfazer. We were down at the bottom. We tucked ourselves away into the corner of what looked to be a small car parking area by the footpath that went up to the reservoir, and we started to prep the van for the night. Outside, we started to hear something that wasn't just Maximus or his tablets. So I opened the door to find a woman confronting Maximus, holding a German Shepherd by the neck, pulling him back, trying to intimidate Maximus. I stepped out and put myself between Maximus and the lady. Then she came at me. It was very strange. She then went off in a huff because I wouldn't be intimidated by her and a German Shepherd. We've owned German Shepherds. Not intimidated by Shepherds at all, even though she was trying to hold him, pulling his head up and making his heckles stand. He just didn't intimidate me at all, and I wasn't bothered by him or her, or really the things she had to say. She wasn't being very nice. She definitely wasn't nice to Maximus. Enquanto preparavam o jantar, eles ouviram um som do lado de fora. Luke decidiu verificar. Ao abrir a porta, viu uma mulher parada ali. Ela segurava um pastor alemão com força pelo pescoço, encarando o Maximus de forma hostil. O clima ficou tenso em segundos. Após uma breve troca, a mulher se afastou, visivelmente irritada, quando percebeu que suas tentativas de intimidação não surtiriam efeito. Por um momento, a família acreditou que tudo havia acabado ali. Mas não havia acabado. Pouco depois, um confronto ainda mais alarmante teve início. can I help you? No, can I help you? Look, Can you step back, down please? here? Can I you know, step back, my please? wife said Can you step? My child and my wife are in this van. Can right. you step back from my door, please? Right, okay. Now. No, step back out of my personal space. Step back out of my personal listen. space. No, you listen, mate. The way he spoke and It's a proper swore, picnic knocking on the area. door and coming right in my face. proper picnic You're a area. disgrace for coming up to my Don't child. you say that. Don't start. No, Don't please. start. We'll get the Don't police. start. All right, mate. Oh dear, what absolutely delightful human beings. I just don't understand people. Number one, the woman with the shep. And then number two, the old fella who clearly wanted a fight. I mean, the way he went up to the window,
and then wouldn't move back out of the space, swearing in front of Maximus, shouting in front of Maximus. And yes, you know, I am guilty of responding, but what are you supposed to do when someone will not step out of your doorway and is leaning in and trying to intimidate you, pointing their finger in your face and then threatening me out here? You've got to tell them this just isn't right. Now, Shell wanted to call the police because obviously that is threatening and intimidating behaviour, what just transpired then, for basically parking in a place that has no restriction signs, no overnight parking signs. Now, they do say, it does say private road, but we came up and there was residential houses all the way up and we didn't see a private road sign. I will check back. Pouco depois, homem mais velho se aproxima da van. Ele bate na porta e começa a gritar. Diz que Luke teria sido grosseiro com sua esposa, a mesma mulher que estava com o cachorro momentos antes. Luke pede, repetidas vezes, que ele se afaste da porta. Lá dentro estão Shell e Maximus. Mas o homem não recua. Ele aponta o dedo, eleva o tom de voz, passa a xingar. A cada segundo, o comportamento se torna mais agressivo. Não parecia apenas discussão, parecia provocação, como se estivesse buscando um confronto físico. Shell percebe o risco e sugere chamar a polícia. O tom, a proximidade, a insistência do homem já não eram normais. Mais tarde, a família confirma. A van estava estacionada em uma estrada pública, mantida com recursos públicos, sem qualquer placa proibindo o pernoite. Mesmo assim, o clima havia sido quebrado. Abalados, já tarde da noite, os Taylor decidem sair dali e se deslocar para o outro lado do reservatório. No novo local, há uma confraternização de sábado à noite. Fogueira acesa, música alta, gente acordada até tarde. Ainda assim, o ambiente parecia menos hostil. Quando a manhã chega, o cenário muda completamente. Os vizinhos barulhentos da noite anterior se mostram amigáveis. Maximus conversa com eles, enquanto a família organiza a partida. Apesar dos encontros inquietantes, o fim de semana também teve beleza. E foi por isso que os Taylor decidiram mostrar esse episódio. Porque a vida na estrada nem sempre é feita apenas de paisagens perfeitas, pôr do sol cinematográfico e momentos tranquilos. Às vezes, ela também revela um lado que ninguém costuma mostrar. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. O homem no registro é Kenny, apresentador do canal Kenny of All Trades. Há 4 anos, ele acampa sozinho por todo o território continental dos Estados Unidos. Com sua caminhonete adaptada para camping e seu cachorro Toby sempre ao seu lado, Kenny já explorou alguns dos lugares mais isolados do país, documentando tudo para seus espectadores. Nada daquilo era novo para ele. Florestas, isolamento, silêncio absoluto. Era exatamente o que ele procurava. Em 14 de setembro de 2024, Kenny saiu para uma noite de acampamento solo na Foothills State Forest, em Minnesota. A ideia era simples: tranquilidade sob as estrelas. Mas a floresta tinha outros planos, e aquela noite deixou de ser pacífica muito rápido, transformando sua escapada pacífica em uma experiência arrepiante, que o faria se perguntar o que realmente se esconde na mata depois de escurecer. Como a maioria das viagens de Kenny, esta começou com empolgação e curiosidade. It's Saturday afternoon, getting a little bit later in the day. I kind of got a late start. We're going to answer the question, is it worth it to get the camper ready, take off into the woods, and try and find a spot for an epic adventure only having one night? Well, that's what we do almost every week. I think we'll make it work. Look at this. Oh, I wish I had a spot I could go camping right there. Com Toby ao seu lado, ele achou um ponto perfeito para acampar. Uma clareira afastada, cercada por árvores, com uma fogueira já montada. A distância de tudo não o incomodou. Na verdade, era exatamente isso que ele buscava. Sentindo-se protegido em seu acampamento, Kenny se organizou para o que acreditava ser uma noite tranquila. A noite começou como esperado, com a floresta formando um ambiente calmo, silencioso. I start the fire. Toby and I came into the woods
looking for a mushroom, a big chicken in the woods. It'll go perfectly with tonight's supper. Beautiful night for a walk out here. We've had some pretty cool temps the last few weeks, so there's not much for bugs out here. It's really not too bad at all. I'm not finding anything, which is a little surprising because I can find them all over by the house. You get out here and there's absolutely nothing. It'd be cool if there's something scribed in the stone. It's like glacial scrapes or something. That's really cool. Kenny e Toby caminharam um pouco pela floresta, antes de se acomodarem para o jantar ao lado da fogueira. O clima sereno e o som constante da lenha queimando deram a Kenny exatamente a sensação de isolamento que ele procurava. Mas, à medida que a noite avançava e a escuridão tomava conta do acampamento, a floresta começou a parecer diferente. I got stuff going on all around me. I'm hearing crashes in the woods over here and crashes over there, and it's probably just something as simple as leaves falling, but in dead silence, everything sounds so much louder. I do got the flashlight out here though, just in case. As I was walking down the steps, my stomach started growling, and it sounded like a person talking for a second. I didn't realize it was my stomach. Oh, it scared the daylights out of me. I'm telling you what, there is just noises all over. Maybe we should go for a little walk. No início, os sons eram quase imperceptíveis. Um farfalhar distante, estalos leves no escuro. Kenny tentou ignorar, dizendo a si mesmo que eram apenas folhas ou galhos se partindo com o vento. Mas, à noite, o silêncio da floresta distorce tudo. Cada ruído parece mais próximo, mais alto, mais pessoal. Os barulhos continuaram. Kenny pegou a lanterna e cortou a escuridão com o feixe de luz, mas não viu nada. Nenhum movimento, nenhuma presença visível. Ele chegou a rir, achando que o próprio estômago havia soado como uma voz no silêncio da noite. Mas a tensão não passou. A sensação de estar sendo observado permaneceu. Então, deixando o cachorro em segurança no camper, Kenny decidiu investigar e seguiu sozinho pela estrada próxima. I think we'll just go down the road a little ways. I thought I just saw a flash. Man, all kinds of noises. That flash could have been a reflector or something. I definitely need a better light for my face, though. This isn't working at all. Well, now I'm starting to get bats darting around the light. Probably head back to the camper. There's definitely some noise in this woods. Made it back home. Well, I think I'm just going to sit around the fire for the next 45 minutes and go to bed. A escuridão era absoluta. Apenas o feixe estreito da lanterna recortava o caminho à frente. Enquanto avançava, Kenny teve a nítida impressão de ver um lampejo de luz ao longe. Rápido demais para ser natural. Estranho demais para ignorar. Ao mesmo tempo, os sons continuavam. Estrondos secos, movimentos irregulares, como se algo circulasse fora do alcance da visão. A floresta parecia viva, e não de um jeito normal. Sem conseguir identificar a origem dos barulhos, Kenny decidiu recuar. Voltou para a fogueira e tentou se convencer de que tudo não passava de paranoia.
Ficaria ali mais um pouco, depois dormiria. O cansaço venceu o medo. Ele entrou no camper, trancou tudo e se deitou. Mas no instante em que começava a pegar no sono, uma pancada violenta atingiu o camper. E não parecia acidental. You hear that? I know this is gonna sound crazy, but I'm laying in bed and it sounds like something is being thrown at the camper. It must be acorns dropping. It's like 3 a.m. I gotta go to bed. See what I'm talking about? When your mind starts playing tricks on you, these nights get really long. It's pretty dark out here. See you in the morning. Sem identificar um perigo claro, decidiu permanecer trancado dentro do veículo. Kenny tentou explicar racionalmente os sons, convencendo-se de que eram naturais. Mas as pancadas aleatórias e a atmosfera sinistra tornavam difícil não pensar que algo ou alguém pudesse estar à espreita logo além das paredes do camper. Kenny passou o resto da noite acordado, ouvindo a floresta ao redor, até que a primeira luz do amanhecer surgiu entre as árvores. Com o dia, o silêncio voltou. Ele saiu ileso, mas a noite deixou uma marca difícil de esquecer. Se esse tipo de história te prendeu até aqui, aproveita e se inscreve no canal. E deixa o like. Isso ajuda muito mais do que parece. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. O homem no vídeo é um youtuber conhecido simplesmente como Ian. Há quase 10 anos, ele compartilha vlogs e aventuras noturnas em seu canal. Mas o que aconteceu naquela noite não era conteúdo, era real. No dia 16 de janeiro, após um turno exaustivo de 10 horas, Ian estava cansado demais para gravar ou dirigir para casa. Então decidiu dormir no carro, em um local que já conhecia bem. Um estacionamento de McDonald's 24 horas, em Palm Springs. Ian praticava algo chamado stealth camping. Dormir em locais comuns, sem chamar atenção. Muitas pessoas fazem isso por necessidade, ou simplesmente pela sensação de desafio. Na maioria das vezes, é inofensivo, mas deixa quem pratica completamente vulnerável para alguém experiente como Ian, que já havia dormido durante tempestades e até no deserto. Um estacionamento iluminado parecia uma escolha segura. Mas ele não poderia estar mais enganado. Ian já estava acomodado na parte de trás do carro, o equipamento de dormir pronto, o corpo finalmente relaxando, quando um som inesperado quebrou o silêncio da noite. E o que aconteceu em seguida mudou completamente a forma como Ian vê esse tipo de aventura. What's going on, man? What's going on? What's up? What's up, man? What's going on? What are you doing? Hey, bro. What's up? What you doing, man? You fucking weird, bro. What the hell, man? Ele ouviu alguém puxando a maçaneta do carro. Não foi uma batida, não foi um pedido. Era alguém tentando abrir a porta, repetidas vezes. Assustado, ele se sentou rapidamente para entender o que estava acontecendo. Ao olhar para o lado, viu um homem parado junto à porta do passageiro, imóvel, em silêncio. O que tornava aquela cena especialmente estranha era justamente isso, o silêncio. Ian chamou, perguntou o que ele queria, perguntou o que estava fazendo ali. O homem apenas encarava. Mais tarde, Ian diria que a sensação era estranha demais para explicar, que o homem parecia vazio, como se não estivesse totalmente presente. Apesar do nervosismo evidente, a ponto de comentar que mal conseguia encontrar os próprios óculos para dirigir, Ian manteve o controle. Não abriu a porta, não saiu do carro, ligou o veículo e se deslocou rapidamente para outro ponto do mesmo estacionamento. Mas naquele momento, ele ainda não sabia que o perigo ainda não havia terminado. I gotta get to a safe spot, guys. What's going on, guys?
I don't even know if you'll be able to see out that far, but I was parked right over there, and I'm still shaking, dude. That was insane. And this guy I just heard like a hello. I was sleeping, and then this dude grabbed my door handle, man. I don't know where he went. And you guys saw him. He was like a freaking zombie, dude. There he is. There he is. I see him. Ele permaneceu trancado dentro do veículo e rapidamente se moveu para outro ponto do estacionamento. Mas o perigo ainda não havia acabado. Minutos depois, Ian avistou a mesma pessoa vagando pelo estacionamento, aparentemente procurando seu carro. Agora, realmente assustado, Ian decidiu sair dali de vez. Alright, that was definitely the craziest thing that's happened to me so far. I really apologize, guys. The lighting is not going to be great, but I'm just trying to hunker down and go to bed for the night. When I first started watching stealth camping videos, I could have never imagined like the stuff that would actually happen. It seems perfect, right? Like you're in your car, you're traveling, you're sleeping, you're all perfectly hunkered down, everything's going according to plan, like this is your own place. But the scary thing is you're in public, and when you're in public, you have all sorts of people around you, and you can't control it. Like, you never know what's going to happen. The only thing that you can control is just your own actions. Eventualmente, ele conseguiu dormir em outro lugar, sem novos incidentes. Toda a experiência deixou Ian profundamente abalado. Ele ainda tremia enquanto gravava seu relato depois, mencionando que já havia visto miniaturas chamativas, clickbait, sobre tentativas de invasão durante stealth camping, mas nunca imaginou passar por algo assim pessoalmente. O mistério permanece. Quem era aquela figura silenciosa e quais eram suas intenções? Como Ian nunca publicou nenhuma atualização ou informações adicionais, uma possibilidade é que o homem estivesse lidando com problemas de saúde mental e não estivesse totalmente consciente de suas ações, o que poderia explicar o silêncio e a aparente retirada tranquila. Mas há uma explicação ainda mais preocupante, a de que a tentativa de entrar no carro de Ian foi deliberada. E ao ser flagrado, ele simplesmente fingiu confusão para parecer menos ameaçador. Talvez tenha pensado que o carro estivesse vazio e planejasse roubá-lo. Ou pior, talvez soubesse que havia alguém dentro e tivesse intenções de roubo ou algo ainda mais perigoso. Seu comportamento estranho sugere que ele poderia estar sob efeito de substâncias, tornando-o imprevisível e potencialmente mais perigoso. Quaisquer que fossem suas verdadeiras intenções, Ian, felizmente, escapou da situação, sem precisar descobrir isso da pior maneira. Sarah é uma vlogueira de viagens. Seus vídeos costumam ser tranquilos, mas no dia 13 de setembro de 2021, aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Naquele dia, a vida calma dentro da van se transformou num pesadelo. Sarah chegou a Asheville, na Carolina do Norte. Foi atraída pela energia criativa da cidade. O plano era simples: usar a parada para visitar a academia local e finalizar alguns projetos de trabalho. And the first day was great. I walked around town for a bit, enjoying the creative energy it was putting out. It has a good selection of restaurants, fun shops, and interesting people about. So the first night in the city, I decided to spend the night at a Cracker Barrel, and if you're familiar with these restaurants, then you'll know that they're similar to Walmart in that they allow you to spend the night if you're passing through, and sometimes they even have designated parking spots for larger rigs. So I ended up spending the night here. There were some other RVs around, and I had a very peaceful sleep. After that, I decided to stick around the city for one more day and explore a little more. Para dormir, Sarah escolheu o estacionamento de um Cracker Barrel, um lugar comum, usado por viajantes que procuram pontos seguros para descansar. A primeira noite foi tranquila. Havia outros RVs por perto. Isso fez com que ela se sentisse segura. Mas a segunda noite de Sarah em Asheville foi diferente. Ela havia estacionado em outro Cracker Barrel, um que parecia bem mais silencioso. E conforme a noite caiu e o restaurante fechou, o estacionamento começou a esvaziar, um por um, até que, em algum momento, ela percebeu que estava completamente sozinha. I found myself alone in the middle of making dinner. I was totally in my own world when I heard an alarming knock. Know her. Please leave me be.
Enquanto preparava o jantar dentro da van, a noite tranquila foi quebrada. Batidas fortes, altas, agressivas. No começo, Sarah tentou se esconder. Apagou todas as luzes e ficou em silêncio, esperando, torcendo, para que quem estivesse do lado de fora simplesmente fosse embora. Mas não foi isso que aconteceu. O estranho continuou batendo, com força, com raiva, golpeando portas diferentes da van. Cada batida mais agressiva que a anterior. O homem, visivelmente sob efeito de drogas, falava de forma confusa sobre uma mulher que havia partido seu coração e insistia que ela estava escondida na van de Sarah. Mesmo Sarah explicando calmamente que estava apenas de passagem pela cidade, o homem rodeava o veículo como um predador, espiando pelas janelas e exigindo que ela comprovasse que não estava escondendo sua ex-namorada. O comportamento errático dele deixou Sarah em um estado de pânico, fazendo-a se sentir acuada. Com o coração acelerado, Sarah decidiu fugir em vez de enfrentá-lo. Embora tivesse spray de pimenta e outros meios de defesa por perto, ela concluiu que correr era mais seguro do que confrontá-lo. Agindo rápido, porém, com cautela. Ela desconectou o equipamento de cozinha e saiu dirigindo do estacionamento. Seguiu por uma curta distância, antes de prender corretamente seus equipamentos. E então, dirigiu mais 16 quilômetros para criar uma distância real entre ela e o homem. Okay, so I'm safe right now, but I just had my first knock on the door. That was not the cops. Being alone, I was in the middle of cooking dinner, so I had my cooktop out, you know, propane hose attached and everything. And then he's just bangs on my side door right here. I first turn off all the lights, turn all the sounds off so I can hear what's going on in case it is the cops and I need to like talk to them. It wasn't, and then he banged on this door right here, the double doors. And that's when I got really nervous. He was complaining about a girl that worked at the Cracker Barrel and, you know, it broke her heart and thought that she was in my van. Really hard to get through to someone that is on drugs and they're just not there. They're just fully engulfed with a dark spirit of some sort that is not allowing them to see clearly. And I feel for... Nas horas seguintes, Sarah tentou compreender tudo o que havia acontecido. Seu corpo ainda tremia, com a adrenalina restante, tornando impossível dormir. Quando a manhã finalmente chegou, ela sentiu um grande alívio. Sua decisão de dirigir para longe a levou às montanhas Blue Ridge, onde o canto dos pássaros e as paisagens cobertas por névoa ajudaram a tranquilizá-la no início do dia. Apesar dessa experiência aterradora, Sarah continuou sua jornada de vida na van. Ela seguiu viajando, recusando-se a permitir que o medo determinasse para onde poderia ir ou o que poderia fazer. Mas é impossível não imaginar o que poderia ter acontecido se Sarah tivesse aberto aquela porta para aquele homem estranho, instável, que estava do lado de fora. Luke, do canal Outdoor Gear Review, queria tentar algo novo, algo simples. Dormir na parte de trás da caminhonete, numa cama dobrável, em vez de se espremer no banco da frente, como ele sempre fazia. Era para ser só um teste, nada demais. Mas não foi. O que deveria ser uma experiência comum, acabou virando uma noite que ele nunca mais esqueceria. A viagem começou com Luke dirigindo, no meio de uma neblina densa,
daquelas que parecem fechar tudo ao redor. It has been a long time since I've done a stealth truck camp. I did one a few years back right when COVID started spreading around. And that was a lot of fun. A lot of people enjoyed that adventure, so hopefully you all will enjoy this adventure as well. My plan for this trip is to head off of the mountains, and together we will find a place to camp. Maybe a gas station, grocery store parking lot, Walmart, who knows? We will just have to wait and see where we end up. I'll tell you what though, folks, because it's so foggy, I'm going to shut off the camera and drive. I really do need to focus on what I'm doing here because visibility is very limited. Depois de atravessar a neblina, Luke começou a procurar um lugar para estacionar e passar a noite. Now folks, that is an interesting option over there. We have a Sheetz gas station. Unfortunately, it's on the other side of the road and there's no easy way to get to it. I can do a U-turn, but for now, let's just keep driving and let's see what we can find. There may be something better down the road here, not only for parking, but also for some food. Now folks, I just saw a sign for Walmart. We might as well just keep on going, head to that, and see what the parking lot looks like. Ele passou por um posto de gasolina, mas seguiu adiante quando viu a placa do Walmart. O estacionamento era grande, quase vazio. Perfeito para passar a noite sem chamar atenção. Luke observou a área, com calma, só para ter certeza de que parecia segura. Ele sempre faz isso quando dorme na caminhonete em lugares públicos. Tudo parecia normal. Então ele dirigiu até um Taco Bell, próximo para jantar. O Taco Bell estava cheio de estudantes universitários. Luke teve que esperar cerca de 25 minutos pela comida. No fim, pegou um saco de tacos de casca dura e voltou para o mesmo Walmart. De volta à caminhonete, Luke abriu as janelas para esfriar um pouco. Enquanto comia seus tacos agora encharcados, ele começou a pensar em todas as vezes que dormiu em carros e caminhonetes pelo país. Ele contou uma história sobre um velho amigo que roubou coisas de um Walmart durante uma dessas viagens. Uma amizade que terminou logo depois. Por volta da 1 da manhã, Luke se preparou para dormir. Ele se esticou na cama dobrável, que era bem confortável, apesar de precisar se apoiar um pouco na porta. O plano era simples: acordar cedo, tomar um café e pegar a estrada. Mas às 3 horas da manhã, algo o acordou. Um homem estava andando pelo estacionamento, cantando a mesma música assustadora, de novo e de novo. Pelas janelas entreabertas, Luke conseguia distinguir palavras. Falavam sobre o demônio. E aquilo não parava. Por horas, esse cara andou em círculos pelo estacionamento. Às vezes gritava, às vezes berrava palavrões. Chegou a gritar com caçambas de lixo. Luke ficou deitado, quieto, apenas observando, sem se mover, sem querer chamar atenção para si. Em certo momento, ele viu um caminhoneiro encostar. O homem ouviu os gritos insanos, e foi embora, imediatamente. De alguma forma, apesar do sujeito assustador lá fora, Luke conseguiu voltar a dormir. E quando acordou, por volta das 6h30 da manhã, o estacionamento já começava a encher de clientes. And yeah, I don't know.
Like, he just walks around this parking lot, like, all night long. It's pretty bizarre. You might be able to hear him singing right now. It's really, really strange, folks. I thought he was singing like Christian music, but that's not the case. I just heard him blurt out, "Mother." Anyways, that was my night. I did sleep good, but it has been interesting. I'm pretty much ready to get out of here now that the sun is coming up. O homem ainda estava ali, ainda cantando. As mesmas músicas perturbadoras, como se tivesse passado a noite inteira nisso. Enquanto tomava seu café da manhã, Luke tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Não fazia sentido. Aquela noite esteve longe de ser tranquila. Como tantas outras noites que ele já tinha passado em estacionamentos antes, essa provou uma coisa. Lugares comuns podem ficar realmente assustadores depois que escurece. Luke, mais uma vez, se viu cara a cara com aquele tipo de encontro estranho. Aquele que só parece acontecer no meio da noite, quando a maioria das pessoas está segura e acomodada dentro de casa. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.